A gente está na nossa reunião de equipe multiprofissional da Tribo Saúde e eu quis trazer aqui para as meninas sobre um livro que eu tô lendo. E aí eu resolvi gravar para compartilhar com vocês também, porque eu tô para fazer um vídeo para falar sobre esse livro, só que nunca dá tempo, então já que eu vou falar para as meninas, eu aproveitei aqui para gravar e falar para todo mundo. Comecei a ler um livro chamado Quit Like a Woman. É um livro sobre parar de beber voltado para mulheres. Gente, sério, esse livro me trouxe uma mudança de paradigma muito importante. Inclusive, Maitê, eu quis trazer isso principalmente para mim e Divulga. para você pelo seguinte. Assim, vocês sabem, né? Eu tô me preparando aí para meia maratona e uma das coisas que eu fiz foi parar de beber nesse período. Eu não tenho uma relação tão conturbada com o álcool, mas eu percebi mesmo sem beber, que assim é difícil por conta da questão social e tudo mais. E eu já atendi algumas pacientes que trouxeram a questão do, eu consigo seguir direitinho durante a semana, mas no final de semana é muito difícil por conta do social. E essa questão do social é a mesma coisa que acontece com quem quer ser vegetariano e o marido, a família não der, e também para quem quer parar de comer açúcar, mas tem. E aí foi muito interessante que eu achei esse livro assim, eu estava navegando na Amazon, achei esse livro, ele só tem em inglês, infelizmente. E aí eu comecei a ler a amostra e eu fiquei muito impactada pelo que ela trouxe e eu acabei comprando o livro e eu estou já na metade. Gente, o livro, ela fala uma coisa que para mim foi uma mudança de paradigma. Ela começa explicando os efeitos do álcool no corpo, que a gente sabe, e ela fala o seguinte: na nossa cultura, principalmente na cultura médica, e aqui eu estou fazendo uma super meia-culpa, a gente coloca a culpa de beber demais no indivíduo. Essa culpabilização do indivíduo. É o alcoólatra, é o alcoolismo. Só que o problema não está no indivíduo, o problema está na substância, que é naturalmente viciante. E aí ela faz todo um recordatório histórico da indústria do tabaco, ela faz um paralelo importante com o tabaco, e eu quis muito trazer isso para você, principalmente para você, Maitê, porque você é médica de família e trabalha muito com isso, né? E ela mostrou como foi a construção do vício em cigarro, porque antes do advento do cigarro, né, antes de ser, vamos dizer assim, industrializado, o consumo de tabaco era outro, era de mastigar, era, né, de um fumo mais artesanal. E quando começou a ser industrializado, no momento em que se tinha um produto, precisava ter uma demanda. Então foi feita toda uma construção, inclusive filmes de Hollywood, mídia. A indústria do tabaco fez toda uma construção em cima para viciar as pessoas. E quando começaram a sair os estudos que já deixavam claro por A mais B as doenças relacionadas ao tabaco, inclusive o câncer de pulmão, isso foi na década de 50, foi feito toda uma também colocação de artigos científicos para confundir as pessoas. E tanto que o pico de consumo do tabaco foi na década de 70, foi só depois daí que começou a diminuir. E aí ela coloca, inclusive, por exemplo, como que a indústria do tabaco usou o movimento feminista para, vamos dizer assim, colocar, inserir na cabeça das pessoas que aquilo tinha um significado por trás, sabe? Então, assim, acenda a sua tocha de liberdade, eles deram um cigarro para as mulheres na marcha de Chicago. Assim, gente, um negócio impressionante. E aí ela diz. Em relação a todas as drogas, ninguém culpabiliza o indivíduo. Quando a indústria do álcool começou a... O álcool ele é diferente porque o álcool ele existe um histórico de consumo muito antigo, até na Bíblia, vamos dizer assim, né? Mas da forma como ele está sendo consumido hoje, eles usaram a mesma estratégia que a indústria do tabaco usou. E a gente está vivendo um pico de consumo, principalmente por mulheres, e eles pegaram essa onda do assim, o cigarro enquanto empoderamento feminino e tal, e colocaram um copo de uísque junto. Então, se você é fodona, você tem que ter um copo de uísque na mão, né? Bebida de homem e tal. Então, assim, gente, o livro é muito impactante porque, assim, essa mudança de paradigma do tipo, você então, assim, é uma indústria que cresce muito, é uma indústria que ganha muita grana, e é uma indústria que tem que estar sempre recrutando novos clientes fiéis, porque os clientes fiéis, os mais fiéis, sempre morrem por causa das consequências daquele uso. E é mais fácil Caraca! culpabilizar o indivíduo
Então, assim, é o alcoólatra, é você que não sabe beber, é você que não se relaciona bem com o álcool, é o alcoolismo enquanto doença, e a pessoa ficou com aquele rótulo. Então, uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Do que você realmente falar a verdade que é. O problema está na substância. E eu pensei muito nisso em relação ao açúcar, porque o açúcar é viciante. Nós não fomos feitos para consumir açúcar, o nosso corpo não foi feito para consumir açúcar refinado. E aqui eu não estou falando de carboidrato, né, Mi? Nós estamos falando de fruta. Ninguém se vicia em fruta, ninguém se vicia em arroz, mas as pessoas se viciam em açúcar. Por quê? Porque é viciante. Só que, ao mesmo tempo, ninguém bota a culpa no açúcar, sendo que o problema está nele. As pessoas sabem que, por exemplo, o crack, não pode usar crack porque usou uma vez já está viciado. O álcool é igual, o açúcar é igual, e as pessoas não culpabilizam a substância, e sim, o indivíduo, porque assim a indústria continua ganhando em cima. E aí, eu comecei a ler e essa mudança de paradigma começou a mexer comigo. E aí, ela conta um pouco da história dela com parar de beber. Ela chegou a ter um relacionamento com a bebida bem conturbado. E aí ela questiona, inclusive, o diagnóstico de alcoolismo e ela questiona, inclusive, o AA. O AA é uma instituição que ajudou muita gente a parar de beber, mas os 12 princípios, né, os 12 passos, foram criados no começo do século XIX para homens brancos de classe alta. Então, essa coisa do seja humilde, essa coisa do admita que você não é ninguém perante o álcool e tal, pode ter funcionado muito bem para essa classe, mas quando você está lidando com mulheres e com grupos tradicionalmente marginalizados, se aquela pessoa nunca teve ego, se aquela pessoa nunca teve poder, como que você pode fazer a pessoa parar de beber pedindo para ela abrir mão do poder, sendo que ela nunca teve esse poder? E foi justamente não ter esse poder que fez com que ela adoecesse. E aí ela faz toda uma construção política e social por trás do porquê que o AA não funciona nem para mulheres, nem para pessoas de cor, nem para pessoas de baixa renda. Cara, que livro, Brasil, que livro. E aí eu fiquei refletindo muito, eu enquanto médica, quando eu aprendi sobre vícios, né, e sobre ajudar pessoas com vícios, e grupo de tabagismo, grupo de alcoolismo e tudo mais, foi sempre diante desse viés da culpabilização do sujeito, sabe? E quando a gente lê uma perspectiva diferente, isso faz a gente refletir que talvez não seja bem assim, né? A gente não tem muito como separar o cuidado em saúde na medicina de família, né? Você fala muito isso, Maite. Eu não tenho como separar o indivíduo do meio em que ele está. Eu não tenho como separar o Uhum. indivíduo do momento histórico, político, social que ele está vivendo, do país que ele mora, né? Eu não tenho como separar o cuidado da saúde de todo o resto. E esse livro está me impactando demais. Eu queria muito compartilhar com vocês. Eu queria muito que vocês lessem também, só que é em inglês. Então eu resolvi, enfim, trazer um pouquinho dessa resenha, sendo que eu estou na metade, né? Mas assim, a partir de agora, da metade para frente, é mais ela dando dicas de como abordar o parar de beber de um olhar feminino, não feminista, mas feminino, e não de um olhar do AA, que é tipo 12 passos, checklist e tal, e que o objetivo não tem que ser parar de beber, o objetivo tem que ser cuidar da tua saúde, e o parar de beber vai vir. Então, assim, é uma perspectiva muito diferente, ao mesmo tempo que faz muito sentido, porque é isso que a gente faz com a comida, né, Mi? Né, Ale? Quando a gente está trabalhando esses mitos que a gente tenta derrubar, né, de que não pode, carboidrato não pode. Não é que carboidrato não pode, açúcar não pode. Carboidrato pode. Nem todo carboidrato é ruim, né? E a gente tem que ficar quebrando esses mitos. E mais do que isso, ao longo das consultas que eu fiz essa semana, né, depois de ler, eu comecei ler esse livro semana passada nas férias, então eu estava de férias, eu consegui adiantar bem ele. Eu já trabalhei muito com as minhas pacientes essa coisa da não culpabilização do sujeito e de colocar os pingos nos is, entendeu? Dar nome aos bois e falar: essa substância é ruim, ela é viciante, a culpa não é sua, não é sua culpa que você não consegue não beber o vinho. A gente tem uma sociedade em que é cultural beber, em que é cultural comer certas coisas, em que é cultural até comer carne, se a gente for parar para pensar, é o mesmo tipo de discurso, né? Então, enfim, eu queria trazer isso para vocês. Vocês querem falar alguma coisa enquanto a gente está gravando? A gente continua a discussão depois, enfim, só para a gente encerrar e também a galera que está ouvindo a gente aí no YouTube, deixa seus comentários. Se alguém leu também, deixa sua resenha aí.
Eu achei muito legal. Quero muito ler, depois passa esse nome aqui pra gente, porque é o que a gente vê na prática, né? Realmente, assim, muitas vezes o indivíduo até demora para procurar ajuda por conta dessa culpabilização da cultura. Então, a gente vê muito isso com obesidade, com consumo de. Acho que bebida alcoólica é algo que eu tenho visto menos, mas principalmente acho que com obesidade, consumo de substâncias como maconha, consumo de substâncias como tabaco mesmo. E na verdade a coisa é muito além do desejo desse profissional, desse profissional não, dessa pessoa, né? Esse desejo ele foi motivado por toda uma questão de mídia cultural que ele não tem governabilidade. Então, eu acho que até adiciona aqui uma questão de ter que ter políticas públicas cada vez mais fortes para isso, porque a gente tem que mudar, é passo de formiguinha, né? Mudar a percepção cultural mesmo. E, Muito é, difícil. e aí é que está mais difícil quando você está falando de uma indústria que ganha milhões. E eu consegui, enquanto eu estava lendo, gente, eu estava fazendo paralelo com várias indústrias. Então, a indústria de suplemento, de vitamina, sabe? Eu quero até aproveitar esse momento para recomendar um podcast que se chama Ciência Suja, que fala sobre a farra dos suplementos e traz muito uma questão mercantilizadora do suplemento e da promessa de que ele vai trazer curas para sua vida e um grande problema de ter grandes influenciadores agora com indústrias de suplemento, porque, dorme bem igual eu, quer ficar com a pele igual a minha, sendo que a gente sabe que nunca vai ser a verdade, nunca vai ser assim, mas as pessoas não. Pois é, e aí é isso, né? Eu Quer acho dizer, legal. que. fala. Não, pode falar. Não, é isso, Não, eu ia falar que ele vai além do açúcar. O açúcar, na verdade, a gente tem que pensar o propósito desse açúcar na vida dessa pessoa, né? E daí a gente entra na questão dos alimentos ultraprocessados, que é o jeito da indústria tornar esses alimentos mais baratos, mais palatáveis para essas pessoas. E a combinação dos ingredientes, do açúcar com a gordura saturada, que normalmente vai vir do óleo de palma, que vai ser mais barato, e aí torna esse alimento muito gostoso, um jeito que nenhum bolo caseiro vai ser tão gostoso quanto um alimento ultraprocessado, quanto uma bolacha recheada. E aí a gente vê que não é, a gente não pode falar que é vício, porque não tem, né, no manual da psiquiatria, mas a gente pode falar que tem sintomas que são de adicção mesmo, são de dependência alimentar em relação a esses alimentos. Então, é sempre pensar no propósito desse açúcar, né? O propósito do processamento desse alimento. É só para fazer uma receita? É um bolinho da sua mãe, da sua avó? É uma coisa. Agora, você comer bolacha, sorvete, comer aqueles hambúrgueres ultraprocessados, veganos ou não, vai fazer mal para você. E daí que vem, né, as políticas públicas, a rotulagem, ou não sei o quê, a falta a proibição da publicidade, principalmente para criança, porque é isso que convence a pessoa. Tipo assim, olha, isso daqui é muito feliz, olha todo mundo reunido, tomando refrigerante na mesa. Olha, todo mundo feliz, a família maravilhosa comendo margarina. Vamos comprar margarina. como você também. Então, Falar, eu ia falar isso também, assim, esses hábitos começam muito na infância, né? Às vezes a própria pessoa adulta já tá com um monte de problemas de saúde, já vem procurar a gente profissional de saúde para resolver, tô com a glicemia alta, colesterol, enfim. Só que quando você pergunta, e como que é a dieta da sua família? Meu filho come bolacha recheada, lá em casa só come isso. Então, a gente percebe que às vezes a pessoa já tá com um problema decorrente de uma vida errada, e ela não está enxergando que lá ela está fazendo a mesma coisa com o filho, que vai crescer e vai ter também os mesmos problemas de saúde. E isso a indústria, né? Aí não sei como que a gente luta contra essa indústria, porque é uma construção, né? Que a gente vê, inclusive, refrigerante, por exemplo, fazendo propaganda de que é mais saudável porque tem frutose adicionada. E a gente sabe que a frutose adicionada é pior do que a sacarose, que é o próprio açúcar. Então, e eles colocam isso como uma coisa boa. Nossa, olha, esse refrigerante tem frutose, então é bom para o seu filho. E aí, isso é muito Mas eu acho que a complicado. gente está no caminho, né, Ale? Tipo, de uns anos para cá, as políticas públicas e a Anvisa têm trabalhado bastante na melhoria dessas rotulagens, né? De deixar um pouco mais claro sobre o que vem nesses alimentos, né? Sobre Sim, o açúcar adicionado, enfim. isso é super Antigamente era importante, né? O poderia estar açúcar. tudo escondido e ninguém ia falar nada. Uhum.
Maravilhoso. E daí, Uma em relação reeducação. à rotulagem, daí a gente sempre faz do jeito que, tipo assim, vamos fazer, tá bom, mas a gente vai demorar 10 anos para fazer. E a gente vai fazer de um jeito que ninguém faz aqui na América Latina, que não é um jeito que é comprovado cientificamente que é o melhor, mas a gente vai fazer. Por quê? Quem que tá lá em cima, né, gente? É É verdade. A milho, indústria, né? soja, é Aham. boi. E sabe O uma coisa que agro. eu noto? Parece que a gente está chegando numa fase também que aí eu me preocupo um pouco com a inclusão das políticas públicas, de como elas devem ser feitas, porque eu acho que as pessoas não se importam mais, com o que eles veem. Então, por exemplo, ó, uma das primeiras políticas públicas da questão do tabagismo, que foi colocar aquelas fotos horrorosas de que isso pode dar necrose, impotência. E tem, eu acho que tem uma pesquisa, não sei se eu tô falando besteira, mas eu já aprendi alguma coisa relacionada a isso. As pessoas ignoram, tipo, elas realmente, isso não tá sendo mais o suficiente para impactar. E eu acredito que as coisas, as mesmas coisas estão acontecendo com os alimentos. Agora, aquele alto em açúcar, alto em. Tem pessoas que não se importam. Então, eu trago uma preocupação aqui que eu tenho, é de trazer a importância para essa pessoa que quando ela lê alto em açúcar, alto em gordura saturada, na verdade, acho que a falta do letramento em saúde é tão grande que talvez as pessoas não saibam nem o que isso significa, o que pode representar. E se a Mais gente, e se a impacto. gente soma isso, não, eu acho que algum impacto tem, mas as pessoas desensibilizam depois de um tempo. Eu acho que é isso que a Maite quis dizer, né? E se a gente Isso. toma isso Impacta, tem que ter. com a culpabilização do indivíduo, porque o que a gente mais ouve é: eu sou sem vergonha, eu não consigo parar de comer, eu sou uma formiga, eu não consigo parar de comer açúcar. Eu sou sem vergonha, eu já tentei parar de fumar X vezes e não consigo. Gente, não é você que é sem vergonha, não é a pessoa que é sem vergonha. E quando a gente vê os próprios colegas da saúde repetindo isso, é falta de. Não emagrece porque não tem vergonha na cara, essas falas gordofóbicas que a gente vê, né? É, é muito tirar a culpa de quem tem culpa, foi o que vocês falaram, né? Quer dizer, a rotulagem foi um avanço, mas ela não é a melhor forma de ser feita. Tem uma forma que é melhor, por que que a gente já não usa logo a melhor, né? Então, assim, a própria formação do profissional de saúde, ela existe esse atravessamento, inclusive desses estudos que foram feitos lá atrás para confundir a cabeça das pessoas. Não existe evidência suficiente de que carne processada cause câncer? Não existe evidência. Por que que ainda tem gente falando que não existe? Não existe evidência suficiente de que o álcool. Gente, a gente tem evidência suficiente. Por que que as pessoas não sabem ainda? E mais do que isso, o que a gente vê de senso comum é essa culpabilização do indivíduo. Então, eu acho que o nosso papel como profissionais de saúde, que nem vocês estão falando, né? Tem que ter política pública, mas mais do que isso, a gente tem que também parar com essa cultura de culpabilização do indivíduo para coisas que esse indivíduo não tem culpa. E isso está indo para tudo quanto é canto. Gente, eu já recebi vários pacientes com tireoidite de Hashimoto e que evoluíram para hipotireoidismo, que é a história natural da doença, mesmo que você faça tudo certo, né? E as pessoas vêm morrendo de culpa dizendo: não, porque eu vi uma pessoa que curou a tireoide com dieta e eu queria ter feito isso antes, é minha culpa que eu evolui para. Gente, não é. Então a gente precisa parar com essa culpabilização. Eu acho que assim, esse livro, eu achei a capa dele, eu vou compartilhar aqui, só para quem tá. É, eu não sei por que que eu não estou conseguindo compartilhar. S- Você tem que autorizar. Você baixou o Zoom agora, né? Depois você tem que ir lá autorizar. eu acho que sim. Então, E eu acho que hoje em dia as coisas pioram muito, né? Porque antes você tinha o quê? Uma revista, você tinha um anúncio ali que você via num outdoor. Hoje em dia é toda hora, né? Você é impactado por isso. É no YouTube, é no Instagram, é na sua vida pessoal, por causa da influência do YouTube, do Instagram, a pessoa falando como eu curei meu diabetes com alimentação, como eu saí desse quadro com exercício físico, como eu mudei a minha vida. Só que daí você vê assim, só aquele recorte mesmo, né? E você não sabe pelo que a pessoa passou, você não sabe todos os recursos que essa pessoa tem, ou toda a rede de apoio que essa pessoa tem. E aí fica toda hora sendo bombardeada. Você não sabe o quanto que é verdade, quanto que não é, né? Porque às vezes a pessoa usa um medicamento e daí na rede social ela fala: gente, eu emagreci porque eu fiz dieta e eu fechei a boca e eu fiz exercício. Façam isso também. pois é. E aí fica fácil, né? Eu acho assim que de tantas mensagens que eu fiquei dessa leitura, né, que eu ainda estou terminando, mas
A mensagem que mais me impactou e que eu mais quero levar para a vida é essa de não culpabilização do indivíduo quando o indivíduo não tem culpa. E assim, é claro que a gente aqui deu 1 milhão de exemplos, mas é muito impressionante o quanto que o álcool ele é culturalmente absolvido. As pessoas nem contam álcool como caloria. As pessoas não contam álcool como algo que pode estar influenciando na saúde. As pessoas vêm falando: ah, eu acho que o meu problema é porque eu como açúcar demais, acho que o meu problema é que eu estou fazendo exercício de menos, acho que o meu problema é porque eu não estou dormindo bem, sendo que, na verdade, tudo isso pode ter a ver com o consumo de álcool e ninguém coloca o álcool na conta. O álcool, ele é muito. Não, não, mexe comigo, mas não mexe com a minha cervejinha do domingo, porque se eu não tomo essa cervejinha, eu não consigo sobreviver à minha vida e à minha semana. E isso é muito o discurso que ela traz no livro, né? Do tipo, muita coisa pode estar relacionada ao álcool. A dificuldade de parar tem a ver com a cultura, mas tem a ver com o próprio efeito do álcool no corpo, que é viciante. E ainda assim, ninguém fala sobre isso. Então, é isso, gente. Eu acho que daria papo para horas, mas isso não é um podcast. Bem que a gente podia fazer o nosso podcast, né? Ficar aqui 1 hora conversando. Mas é mais para deixar esse recado, deixar aí a leitura. Infelizmente, não consegui compartilhar a foto da capa, mas eu deixo na capa do vídeo para vocês verem e o link na descrição também. Meninas, obrigada aí pela opinião de vocês. Vou encerrar aqui o vídeo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.